Hoje, nós vamos trazer um assunto aqui que é talvez um pouco diferente. Não sei se vocês já ouviram falar desse assunto. Aliança de sal. O que vem a ser isso? Isso ainda vale até hoje? A gente sabe que aliança tem um forte significado na Bíblia. É tudo focado. Então a primeira aliança, a segunda aliança, assim, é muito forte o valor da aliança na Bíblia. E isso perpetua até hoje. Então vamos ver o que ela tem a dizer. Selecionamos 3 versículos sobre aliança de sal. Aparece no Antigo Testamento, então nós estamos selecionando 3 versículos do Antigo. Mas vamos ver o que assim, de antemão, o que a gente poderia trazer à memória quando você fala de sal. Sal, você, ao falar sal, te remete ao quê? A conservar, tipo assim, nos remete a um sentido de duradouro, pacto de amizade, comer junto, aliança com fidelidade e amizade. Será que é isso que a gente percebe hoje e na Bíblia? Ela fala desses sentidos? Vejamos em Levítico 2:13, diz assim: e todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar à tua oferta de alimentos o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. As ofertas, aquilo que foi estabelecido, pelo ministério araônico, de Arão, irmão de Moisés, que foi, a Moisés foi dado como seria o tabernáculo, como seriam os sacrifícios, e era um sacrifício de animal, que já anunciava o sacrifício que Jesus faria por nós, mas aquele alimento ali, ele era consumido pelas pessoas. Nem todas as ofertas, pois haviam vários tipos de ofertas, mas muitas delas, nós não vamos detalhar aqui, elas eram consumidas. E aqui está falando disso: os teus alimentos temperarás com sal, não deixará faltar a tua oferta de alimentos o sal da aliança. Então ele está falando o quê? Nesse caso específico do alimento, ele está falando, estamos conservando. Se você pensa em conservação, você pensa que aquilo vai durar. Você quer que conserva porque você quer comer hoje, amanhã e depois. Por isso você vai salgar. Existem os peixes, salgados, carne seca, salgada, para preservar, para conservar. E assim, em Levítico, era orientado para salgar os alimentos. E está falando para que ele referia a aliança do teu Deus. Aliança é o quê? Um pacto que se faz que é de duplo sentido. Ele vai e ele vem. Você vê, a aliança fisicamente que usamos hoje, ela não tem começo nem fim, ela é um círculo, é um anel. Então você não sabe onde começou, onde terminou. Então é uma simbologia do que é aliança. Quem casa usa aliança, o quê? Para mostrar publicamente que ele está ali num pacto, numa aliança com o seu cônjuge. Assim também está anunciando esse uso do sal, uma aliança dos homens com Deus. Vamos a Números 18:19, diz assim: todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo por estatuto perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor para ti e para a tua descendência contigo. Ele está falando com Arão, que a Arão foi dado o trabalho com as coisas sagradas. Então está falando que as ofertas, aquilo que o povo levava para o templo, ele seria de Arão e sua descendência. Então está falando aliança perpétua de sal. Então ele está dando aquele primeiro sentido que a gente fala, o sal conserva. Ele está falando conserva, ele já está esticando esse conservar para uma aliança perpétua. Então já nos está remetendo a algo que continua,
que dura. Então, aliança perpétua de sal é a outra referência que está escrita na Bíblia sobre a aliança de sal. E a terceira é 2 Crônicas 13:5, que diz assim: porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, e a ele e a seus filhos por uma aliança de sal? Todo mundo sabe que Jesus veio da descendência de Davi, fazendo parte dessa aliança que milhares, a gente pode dizer milhares, que mais de 2000 anos, foi feita quando Jesus veio, remetendo a essa promessa de Davi, que está dita aqui na Bíblia, uma aliança de sal, uma aliança perene, uma aliança duradoura. Então, são as referências bíblicas que falam de aliança, de duração, de aliança entre Deus e o povo, aliança do sacerdócio de Arão com Deus, aliança do Senhor com Davi e a sua descendência. Aí a gente vai continuar observando e pensando sobre o sal. O sal pode fazer o quê? Ele pode curar e ele pode matar. O sal era um elemento muito valorizado. Lá em Esdras 7:22 diz assim, quando está descrevendo o que existia ali naquele comércio, naquele exato momento quando se estava fazendo troca. Esdras estava reconstruindo o templo, depois da diáspora, eles foram para Babilônia. Então, simplesmente esse versículo fala assim: até 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, 100 batos de vinho e até 100 batos de azeite e sal à vontade. Então, ele está citado na mesma frase que coloca a prata, o trigo, que é alimento, o vinho, que também é alimento, mas também é usado em rituais, e o azeite, juntamente com sal. Então, são mercadorias abundantes e importantes para a vida ali do Oriente. Aí, outro exemplo que está lá em 2 Reis 2:20 e 21, é o uso do sal. A gente já viu que é usado a referência em aliança perpétua, aliança duradoura, conservação, mas aqui ele foi usado para sarar a água. Como assim? Olhamos o que está escrito. E ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram, então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei a estas águas e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. É um evento específico que tinha uma água que todo mundo que tomava passava mal, podia até morrer. E aí o profeta foi revelado a ele que devesse salgar aquelas águas. E ele mandou trazer o prato com sal e lançou sobre as águas, e essas águas não mais provocavam aquela morte nem aquela esterilidade. Então o sal ainda, além de simbolizar uma aliança, ele foi usado para sarar. Mas também ele é usado como símbolo de destruição, de arraso da terra. E está lá em Deuteronômio 29:23. E toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Adimá e de Zebuim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Então o sal ainda hoje, não sei assim os jovens, mas na minha época vamos falar, salgou a terra. Você lançar sal em excesso, você faz com que ela se torne estéril. E toda a terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, nada vai produzir. Então o sal também pode ser usado para tornar infértil aquela terra. Quando você excede no sal, você salga aquela terra em excesso. Também uma outra referência que está em Juízes 9:45 diz: e Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, e tomou a cidade, matou o povo que nela havia, e assolou a cidade, e a semeou de sal. Então, era uma prática usada em muitos momentos. Você está em guerra,
pelejou, né? Significa que estava em guerra. Então a Bíblia está contando, ela conta tudo o que acontece, a Bíblia não esconde nada, ela não fala assim, vou falar só das coisas boas. Não, esse Abimeleque foi um rei, ele não foi rei assim, da dinastia de Israel, dos judeus, mas ele foi um rei, e a Bíblia ela mostra vários conflitos, e esse especificamente conta como ele matou o povo e assolou a cidade, semeou sal, para que nada produzisse, para que a terra não produzisse nada. Então, é o que? Uma referência ao uso do sal. Isso vai nos remeter ao que? Quase tudo, dependendo da sua quantidade, do seu uso, pode ser bom e pode ser ruim. O sal foi bom quando lançou na água e tirou aquela esterilidade, que tirou aquela morte. Quando foi semeado muito sal na terra, causou a destruição da lavoura, não produziu nada. E assim a gente vai remeter a nossa vida, que devemos ser temperados, né? Da nossa boca deve sair bênção. Então vamos lá no Novo Testamento, onde sal é tempero de vida. Em Marcos 9,50 está escrito, bom é o sal. Mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então vamos voltar à aliança de sal, aliança com Deus, aliança sacerdotal, aliança de reis. Mas aí Jesus nos remete o sal a lembrar que com ele salga, com ele dá tempero, com ele é mais gostoso se comer. E aqui ele está falando, olha, seja assim com você, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então não seja agradável, seja temperado, seja na medida certa, nem para causar mal e nem para causar, para não causar mal, seja temperada com sal na medida certa. Assim Mateus 5,13 também diz, falando para a igreja, falando para os discípulos do Senhor, para todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então há um valor, há um objetivo no sal, ele tem um gosto, ele vai trazer essa durabilidade, essa conservação do alimento e traz sabor, não só ele conserva, ele traz sabor. Se ele for insípido, se ele não tiver gosto, se ele não tiver sabor, para que ele está servindo? É melhor lançar fora. Em Marcos 9,49 fala também, porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Aqui Marcos está remetendo a como era o sacrifício, está remetendo a Levítico, que os alimentos devem ser temperados com sal. E outras passagens, quando Deus está operando, ele vem com fogo e queima aquele sacrifício. Então, ele traz essa imagem do fogo como será salgado com fogo. Como o sal conserva, sal fala de aliança, o fogo também fala de aliança, fala de se cumprir ali aquele sacrifício com algumas características. Então o sacrifício que servirá de alimento para aqueles que estão ali fazendo aquela oferta será salgado com sal. Então o próprio Marcos, no Novo Testamento, está se referindo a rituais e orientações do Antigo Testamento. Então está trazendo essa imagem que a gente falou dos 3 primeiros versículos, de aliança duradoura, de aliança, ele está trazendo, ele está renovando essa aliança no Novo Testamento. E em Colossenses, Paulo escreve nos dizendo especificamente sobre a nossa palavra. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, aqui nós temos a palavra, né, para que lá em cima está dito, bom é o sal, tende sal em cada um de vós. E aí ele fala, a vossa palavra
ela vai sair, não fala que a palavra fala do que está cheio o coração? Se o coração está cheio de sal, tem de sal em vós mesmo, quando se falar, vai se falar coisas aceitáveis, agradáveis, temperadas com sal. Então, a aliança, o alimento temperado, o alimento que é a própria vida, que é a palavra de Deus, que você vai alimentar. Jesus é o pão da vida, você vai se alimentar dessa palavra, você vai também produzir palavra, e essa palavra deve ser agradável, temperada com sal. Então, o que é que nos traz aliança e alimento? Eu me lembrei de um provérbio, não exatamente um provérbio, mas quando a gente quer falar de uma amizade sólida, de uma amizade firme, que é uma aliança forte, a gente fala, comer 1 quilo de sal junto. Significa o quê? Que você gastou muito tempo com aquela pessoa para conhecer. É um tributo à amizade, porque ninguém come 1 quilo de sal. O sal é as pitadinhas, o tempero com sal é um pouquinho, se pôr muito você mata. Por pouco dá o gosto, dá o valor do tempero, o valor da sabedoria para que você possa ser útil através da sua palavra, da sua vivência, da sua vida e poder contribuir com a vida de outros. E como é sal que remete àquela aliança, fala da importância da amizade. Como é importante construirmos amizades, preservarmos, conservarmos, que a amizade dure. Porque você vai comer 1 quilo de sal, vai comer aos pouquinhos e vai estar sempre ao lado da pessoa. Seja na primavera, no verão, no outono e no inverno daquele relacionamento. Porque todos passamos pelas estações da convivência, da vida. E comer 1 quilo de sal é você passar por todas as estações do ano e fazer firme aquela aliança. E isso é uma exortação para os dias de hoje, que as coisas são tão superficiais, são tão passageiras, as pessoas aos primeiros problemas rompem os relacionamentos. Não, pense nisso, pense numa aliança duradoura, pense em comer 1 quilo de sal junto, em estar junto com aquela pessoa, em passar pelos altos e baixos, pelo inverno, né, que é o frio, a dificuldade, o verão, né, a alegria, o calor. O outono está se preparando para o florir, o brotar das flores, né, que ocorre na primavera. Então, a palavra de Deus está aqui nos exortando para isso, para preservarmos os nossos laços, para lembrar dessa aliança que Deus fez conosco, que Ele não rompeu, para esse tempero da vida que deve ser recheado da palavra de Deus, que é, como Jesus falou, tende sal em vós mesmos, e manter as amizades. É isso que eu gostaria de que a gente pensasse essa semana e que o Espírito Santo de Deus nos ajudasse a fortalecer nossas amizades, a superar todos os desafios, que os nossos relacionamentos, as nossas alianças sejam duradouras e temperadas com sal. Em nome de Jesus. Amém.